E assim, dessa maneira, já vamos calando os nossos pensamentos, nos colocando de maneira tranquila em nossos lugares, sentindo as energias que emanam desse espaço, desta casa bendita que nos acolhe. Vamos sentindo também a presença do nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, esse amigo que sempre nos intui e nos mostra o melhor caminho a seguir. Sentimos também a presença da nossa mãezinha espiritual, Maria de Nazaré, que nos envolve em seu manto de amor, de luz. E esta mãe amada agora nos leva até a presença do seu filho, nosso irmão, Jesus. Obrigado, Mestre, por todos os seus ensinamentos, pelos seus exemplos de amor, de gratidão, de liberdade, de igualdade, de humildade. De mãos dadas com o Mestre, chegamos até o Pai de nossas vidas, a quem tudo devemos, nosso passado, presente e futuro. Obrigado, Pai, por todas as oportunidades concedidas e por mais esta importante encarnação. Em forma de gratidão e amor, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores, mas não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, principalmente de praticá-los. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite. Então hoje o tema da nossa preleção é uma lei, dentre tantas outras leis que regem o universo, que controla todo esse universo infinito. Leis naturais, assim como a lei de progresso, lei de sociedade, lei de conservação, lei de destruição, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de fraternidade, enfim. E hoje é a lei principal que rege as nossas relações, sejam em planetas materiais, semi-primitivos, como o nosso planeta Terra, seja em mundos mais adiantados, que é a lei de justiça, amor e caridade. É uma lei cumprida, não só lei de justiça. Dentro da justiça temos que ter o amor e a caridade. Esse tema a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, das questões 873 a 892. Como eu já falei, é a principal lei tida como lei universal, lei divina. E já citamos as outras leis que já foram aqui estudadas, né, e passadas durante as outras preleções, durante todo esse ano, aqui nesta casa que nos acolhe. Como é que funciona a justiça, a lei de justiça estabelecida pelo homem? Como é que funciona a nossa lei aqui no mundo material, estabelecida pelos nossos legisladores? Como é que funciona essa lei de justiça? Ela tem como função garantir e defender os direitos individuais, promovendo justiça e resolvendo os conflitos que possam surgir na vida em sociedade. Garantir, defender os direitos naturais, promovendo justiça, resolvendo os conflitos que possam surgir na vida em sociedade. Esta é a lei adotada aqui na Terra, a lei aprovada pelos nossos legisladores. Vocês percebam que nessa lei nós não encontramos o amor e nem a caridade, somente a lei de justiça. E como é que funciona a lei de justiça estabelecida por Deus? O que é que falta na lei do homem de justiça que Deus, de forma misericordiosa, bondosa, adicionou nessa lei de justiça? Exatamente esses dois fatores importantíssimos:
amor e caridade. Não somente a justiça, tem que ter dentro desse conceito também o amor e a caridade. Já que a nossa lei é somente de justiça, como é que ela funciona sem esses dois aspectos, sem esses dois fatores? Nem o amor e nem a caridade. Como é que ela vem funcionando? Exemplo, vamos imaginar que durante 20 anos ou mais, nós pagamos as nossas contas, seja de água, de telefone, não é? De gás, de energia elétrica, durante 20 anos religiosamente em dia. De repente, diante de uma crise financeira, deixamos de pagar essa conta durante um mês ou durante 2 meses. O que ocorre nesse momento? Em nome da justiça, a concessionária que fornece o serviço vai na nossa residência e corta o fornecimento. Não é isso que ocorre? Assim como de repente a gente faz uma compra de algum produto e deixamos de pagar aquela parcela, logo alguém aciona o meio judiciário para que sejamos convidados a estar presente ou devolver o produto ou fazer um novo acordo, um novo parcelamento daquela dívida. Vocês percebem que não há um pingo de caridade, não há uma gota de amor. Não há. Outra situação recorrente no nosso meio, sem que haja o amor e a caridade. Um casal que vive junto durante 30 anos e acontece algo que de alguma maneira leva a uma separação. Até então eles diziam se amar, não é? Diziam querer-se bem, e a partir desse problema, dessa situação desgastante, qualquer situação que tenha ocorrido para que houvesse uma ruptura nessa relação, eles passam a se odiar. O que é que está faltando nessa relação? Mais uma vez, o amor e a caridade. Mas eles julgavam-se amantes, falavam um para o outro que amava. Só que esse amor é um amor que exige recompensa. Não é aquele amor que o Cristo nos trouxe há 2000 anos, que simplesmente ama sem exigir nada. Então a isso a gente não pode chamar de amor. A gente pode chamar isso de qualquer coisa, de um contrato social, de um contrato de trabalho, de um contrato de troca, mas jamais um contrato realmente edificado no amor incondicional. Aquele amor que a gente olha para as pessoas e sabendo que todos que estamos na terra somos seres imperfeitos e que precisamos de alguém que invista nas nossas precariedades para poder desenvolver as nossas virtudes, e as pessoas não nos olham dessa forma, nos olham com exigências, com reprovação, com críticas, muitas vezes não construtivas, mas críticas que nos afetam profundamente o nosso orgulho, não é? E aí as relações entre as pessoas tornam-se insuportáveis, porque, mais uma vez eu repito, não há dentro desse processo, desse contexto, o amor e a caridade. Então, ao longo do tempo, a justiça tem funcionado dessa maneira: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É uma lei de Moisés, é uma lei mosaica. E também tem aquela outra, olho por olho, dente por dente. É uma lei extremamente rigorosa, que também falta esses ingredientes que tornam as relações das pessoas saborosas. Saber que estamos na Terra, em planetas ainda, em mundos primitivos, para aprender a lidar com diferenças. E é assim que a gente cresce,
sabendo lidar com diferenças, e quando a gente aprende a lidar com diferenças, nós nos blindamos da raiva, do rancor, do ódio. E mesmo diante de situações diversas, difíceis, complicadas, nós vivemos muito bem. Inicialmente porque eu sei, nesse momento, quem exatamente eu sou. O que eu vim fazer aqui no planeta Terra dentro de um corpo de carne. Qual o meu propósito na vida? E nós, infelizmente, estamos na vida sem saber o nosso propósito, sem saber exatamente o que viemos fazer aqui. Por isso, essa estadia, por mais longa que ela seja, por mais breve que ela seja também, sempre vai faltar um pouco do muito que a gente não consegue absorver. Quando a gente coloca esse amor e caridade nas nossas relações, a gente entende a proposta do Pai, a gente entende a proposta do Cristo, quando Ele veio há 2 milênios, transformar, não revogar a lei de Moisés, transformar, adicionar na lei de justiça o amor e a caridade. E quando Ele adiciona nessa lei de justiça o amor e a caridade, Ele vai falar da seguinte maneira: amarás o teu inimigo e fará todo o bem que for possível a ele. Porque o nosso inimigo, na verdade, é o nosso irmão que está também buscando crescimento, progresso, desenvolvimento espiritual. E como somos todos doentes neste planeta de provas e expiações, como exigir plenitude, como exigir perfeição daquele que convivem conosco? E hoje nós estamos assistindo ao quê? Pela falta desses 2 ingredientes na lei de justiça. Nações em guerras contra nações, amigos rompendo amizades com amigos, pais que não falam com filhos, filhos que não conversam com pais. E tudo isso, quando a gente se nega a ter esse comportamento amigável, amoroso, dentro dessa lei de justiça completamente às avessas daquilo que o Cristo nos trouxe, achando que com isso estamos promovendo a justiça. Ele fez isso comigo, eu tenho que dar algo em troca. E esse algo em troca, ao invés de ser o princípio de justiça, é o princípio de vingança. Ele fez isso comigo, eu vou retribuir como em forma de vingança. E o resultado, todos nós já conhecemos. Pessoas depressivas, pessoas angustiadas, pessoas com síndrome do pânico. E quem lucra com tudo isso? A indústria farmacêutica química, que ganha bilhões, trilhões de dólares anualmente, em função dos nossos desequilíbrios emocionais, psicológicos, resultado de uma situação, de um desconhecimento daquilo que realmente nós viemos buscar aqui nesses mundos materiais. Mas como o Pai jamais erra em seus projetos de transformar os seus filhos em verdadeiros anjos, espíritos puros, Ele tem nos garantido, através da reencarnação, que é a lei de justiça, com esses 2 ingredientes, esses 2 fatores que eu acabei de citar, amor e caridade, abrindo portas infinitamente,
Tudo aquilo que a gente não consegue realizar numa existência física, Ele nos presenteia com outra, infinitamente, até que a gente aprenda de forma definitiva a amar como Jesus amou. Por isso que esse mestre, o nosso Cristo amado, é o modelo mais perfeito que o Pai nos presenteou, para que pudéssemos sair desses labirintos emocionais, esses labirintos psicológicos. Ele veio aqui trazer todos os ensinamentos, o código, a senha da felicidade eterna. E como pouco nós nos debruçamos nas lições que Ele nos trouxe, vivendo atordoados, vivemos totalmente desequilibrados. Mas o momento nos convida, sempre nos convidou, mas esse como nunca. É um momento onde a Terra está passando por uma transição planetária. Isso quer dizer o seguinte: todos que estamos aqui, absolutamente, estamos demonstrando exatamente aquilo que somos. E quando a gente demonstra exatamente aquilo que a gente traz na nossa intimidade, tem que se pagar um preço. Às vezes o preço do abandono, às vezes o preço de uma relação que se interrompe, às vezes o preço de um filho que deixa o nosso lar e jamais volta para falar qualquer coisa, às vezes o preço de uma esposa que sai de casa e que vai nos denunciar ao poder judiciário, às vezes é um preço incrivelmente caro, porque ainda não aprendemos a amar, ainda não aprendemos a ser tolerantes, indulgentes, quer dizer, aceitar aquele próximo exatamente como ele é, não da forma que nós gostaríamos que ele fosse. Como estabelecer o padrão de comportamento em alguém? A gente não consegue nem adotar nós mesmos um padrão mais coerente. Como querer que alguém siga um padrão estabelecido por nós? Então, o momento exige, como nunca, esse olhar profundo, esse olhar, vamos dizer assim, que possa nos levar a uma consciência mais profunda daquilo que a gente veio fazer aqui. O que é que viemos fazer basicamente num planeta como esse? Evoluir, crescer, romper com os nossos defeitos, com as nossas limitações. E para que isso ocorra, a gente tem que olhar mais para nós mesmos do que para o próximo. Gastar todo o nosso tempo verificando os nossos desvios de conduta, o nosso caráter duvidoso, as nossas ações que de repente não acontecem de maneira prática, mas em forma de pensamento. Sócrates viveu 500 anos antes de Cristo, filósofo grego. Ele tinha uma tese que falava o seguinte: a vida que não é refletida, a vida que não é estudada, a vida que não é, que você não se debruça sobre ela, não merece ser vivida. Porque viver não basta apenas respirar. Isso não é viver, isso é sobreviver. Isso é uma vida vegetativa. Todo animal, todo vegetal vive essa vida vegetativa. E para que haja qualidade de vida, a importância do amor, a importância de entender a dificuldade do nosso irmão, de entender a precariedade moral do nosso irmão. E fiquem tranquilos que um dia todos nós seremos espíritos puros, todos nós seremos anjos, e todos esse lixo psíquico que trazemos ainda nos dias de hoje ficarão no pó da estrada. É por isso que temos que olhar e que temos que buscar nas pessoas as suas virtudes e não os seus defeitos. Tem uma passagem no Evangelho onde os discípulos andavam com o mestre
por um certo caminho, quando de repente eles se depararam com um cachorro morto. Como Cristo estava um pouco distante do grupo de discípulos, ele foi meditar, foi se conectar com o Pai, a importância da prece, da conexão direta com o Pai. Os discípulos olharam para aquele animal em estado de decomposição e foram chamar Jesus para ver o que ele diria ao ver aquele animal morto. Ele chegou na presença do animal morto, não teve pressa em avaliar o animal. E depois de algum tempo, de ter olhado, de ter pesquisado, de ter se aprofundado naquela condição daquele animal, ele olha para todos e fala o seguinte: que belos dentes ele tem. Então, no meio daquela podridão, ele foi buscar algo que estava puro, algo que estava incorruptível, algo que pudesse falar, apesar dessa imundície, apesar desse estado de podridão desta criatura, deste animal, há nele algo puro. E todos nós trazemos na nossa intimidade alguma virtude. Basta apenas sabermos investir naquilo que realmente tem valor, naquilo que realmente vai tornar o homem da terra, mulheres da terra, crianças da terra, idosos da terra, uma família realmente universal, bela, comprometida, fraterna. Aí já não teremos mais guerras, não teremos mais corrupção, não teremos mais a discórdia, e sim o amor na sua plenitude, o amor e a caridade. Muito obrigado pela atenção de todos. E mais uma vez vamos fechando os nossos olhos e agradecendo o Pai da vida por mais essa oportunidade de reflexão, de estudo, de aprofundamento diante das lições imortalistas do Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por ter nos mandado esse Cristo Consolador, esse Espírito que desceu do seu reino celeste de glória e veio se misturar com todos essas criaturas ainda imperfeitas, primitivas, para que um dia todas elas pudessem aprender a amar como Ele amou. Um ótimo tratamento a todos, uma ótima semana a todos, e que possamos refletir, e que possamos realmente aprender a amar, aprender a ser caridosos, aprender a ser fraternos, aprender a ser humanos, aprender a ser filhos de Deus. Boa noite.